abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O tema da mensagem de hoje é qualidades de uma igreja modelo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Mas ao longo da exposição da mensagem, nós leremos outros trechos dessa primeira carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 2 até o final deste capítulo. Assim nos diz a palavra de Deus, irmãos: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com muita alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, continuamos nessa presença gloriosa do Senhor entre nós, sabendo que o culto é para o Senhor. Viemos aqui com esse propósito no coração, te adorar, te exaltar. Expressamos isso entoando os hinos, orando com os irmãos, entoando os cânticos espirituais. Mas nós queremos continuar agora te adorando, Senhor, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor coloque no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos aqui o desejo de não só ouvirmos, mas de colocarmos em prática os ensinamentos que o Senhor nos dará nesta noite. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, como chegamos aqui neste dia. Por isso, ó Pai, com a liberdade que o Senhor tem entre nós, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, qualidades de uma igreja modelo. É interessante que nós precisamos atentar para algumas questões que falamos de igreja hoje. Vou acertar aqui. Ah, é? Não, imagina. Queridos irmãos, como eu estava falando, hoje em dia, quando falamos de igreja, é muito comum nós encontrarmos pessoas que ficam falando assim: eu estou procurando a igreja perfeita, ou a igreja que tenha menos defeito, né? Porque a igreja perfeita, nós sabemos que aqui na terra não existe. Agora, aquela igreja que está sendo constituída pelo Senhor, onde haverá um só rebanho, um só pastor, essa igreja é a igreja perfeita, a igreja triunfante. Mas nós ainda estamos aqui na terra militando, e temos a igreja militante. Muitas pessoas, não só nesse período da pandemia, mas antes até, se afastaram das igrejas. E você começa a conversar com muitos deles, eles dizem: eu estou decepcionado com a igreja.
eu não aguento mais aquela burocracia, a questão da eclesiologia da igreja, liderança da igreja, governo da igreja, eu não gosto disso, ou muitas regras e muitas questões que foram me desanimando. Muitas pessoas, como hoje se configurou esse quadro, que eu não gosto nem de citar esse nome, mas falarei agora aqui mais uma vez, que são os desigrejados. Como se pudesse alguém servir a Jesus sem ter a vivência da comunidade. Ainda que nós sejamos diferentes, e somos, tenhamos às vezes pontos de vista diferentes, meus irmãos e irmãs, nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos dessa atmosfera chamada igreja. E quando vocês escutarem nessa noite eu falando muitas vezes a palavra igreja, eu não estarei me referindo ao prédio. Eu não estarei me referindo ao endereço dessa igreja, mas eu estarei me referindo aos filhos de Deus que se reúnem neste lugar. Porque o que é a igreja? A igreja somos nós. A igreja é o povo de Deus reunido. Se nós nos transportássemos agora para um outro local, fora desse ambiente que foi consagrado sim, para culto, para adoração, esse local foi separado pelo Senhor. Mas se nós tivéssemos agora que ir para a rua, para uma praça, e nós estivéssemos reunidos naquele lugar, ali a igreja também estaria presente. Porque a igreja do Senhor Jesus é o seu povo, seus filhos reunidos. É interessante que quando lemos as cartas de Paulo, e ele se dirige às cidades por onde ele plantou essas igrejas em suas viagens missionárias, nessa época ainda não existia templo, como nós temos hoje. Os cristãos se reuniam nas casas. Até o ano 70 da era cristã, ainda havia aquela questão que o povo estava se reunindo nas casas, como temos Atos 2 registrando isso para nós, mas eles perseveravam diariamente unânimes no templo. A partir do ano 70, quando o templo é destruído, conforme as palavras de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, por um bom tempo, a igreja, ela era a reunião dos irmãos nos lares. Em vários lugares os irmãos estavam reunidos. Então, quando nós nessa noite mencionarmos igreja, não pense só neste local. É claro, chamamos carinhosamente, aqui é a nossa igreja, a casa de oração. Mas o Senhor Jesus já disse, quando conversou com a mulher samaritana, vai chegar a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós adoramos ao Senhor aqui? Sim, mas nós não adoramos somente aqui. E quando eu olho para esta igreja, a igreja constituída pelos eleitos do Senhor ali na cidade de Tessalônica, nós vemos uma igreja que não era perfeita, mas que tem qualidades, que tem lições para compartilhar conosco, para que continuemos progredindo cada vez mais no propósito de agradar e cumprir a vontade de Deus. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele esteve na cidade de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Depois vocês podem confirmar isso lendo Atos capítulo 16 e 17, porque no capítulo 16 ele tem aquela intenção de pregar o evangelho na Ásia, o Senhor impede que ele pregue o evangelho na Ásia, ele recebe aquela visão do varão macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele chega até Filipos. Em Filipos nós vemos a obra do Senhor iniciando, mas ali também nós vemos Paulo e Silas na prisão, açoitados, machucados, mas louvando a Deus. Eles não permaneceram muito tempo em Filipos, e eles se dirigem agora a Tessalônica. Tessalônica, meus irmãos, naquela época era a capital da Macedônia. Era um local estratégico, porque ela estava no limiar entre o Ocidente e o Oriente. Depois da cidade de Corinto, Tessalônica era uma cidade comercial, de rota comercial e portuária. Ou seja, Deus também orientou o apóstolo Paulo a trabalhar o evangelho entre os tessalonicenses, porque a partir desta cidade, a partir desta igreja, desses irmãos, o evangelho se espalhou por toda a Macedônia e Acaia. Então nós vemos na vida dos servos de Deus, dos missionários, na vida de Paulo, também essa visão de estratégia. Ele poderia ter plantado igreja em outras cidades. Você começa a ler Atos 17 e você observa que entre Filipos e Tessalônica, ele passou por outras cidades. Por que ele não entrou naquela cidade? Por que ele não pregou naquela cidade? Porque Deus estava conduzindo ele para uma cidade, estrategicamente falando, que poderia abençoar muito mais pessoas. Então você observa que ele tem
Tessalônica, na capital da Macedônia, nós temos Corinto, a capital da Acaia, nós temos Éfeso, a capital da Ásia, e ele escolhe essas cidades para que o evangelho se espalhe. E uma coisa linda que nós vemos nesta carta é que Paulo está agora elogiando esta igreja, louvando a Deus, como ele diz aqui no versículo 2, dando graças ao Senhor por esses amados irmãos. Uma igreja que possui qualidades. E a minha oração é que a nossa amada igreja também busque ter estas qualidades. Que você que é a igreja do Senhor Jesus, que você que pertence ao corpo de Jesus, reunido neste lugar, busque ter essas qualidades. Lá em Atos 17 diz que Paulo, por 3 sábados, discorreu sobre a palavra de Deus na sinagoga. 3 sábados. E ele apresentou o evangelho. Houve uma perseguição naquela cidade. Jason foi preso, foi levado diante das autoridades. Houve ali uma preocupação em proteger Paulo e seus companheiros. Jason paga a fiança, mas agora os irmãos percebem que não há ambiente mais para Paulo permanecer na cidade de Tessalônica. E eles imediatamente despedem Paulo e Paulo chega a Bereia. Em Bereia, os irmãos são mais ávidos no estudo da palavra, mas depois dos judaizantes de Tessalônica vão até Bereia e também querem causar tumulto contra Paulo. Aliás, quando Paulo e Silas e Timóteo também chegam a Tessalônica, sabe qual era a notícia que corria nas cidades? Chegaram até aqui aqueles que têm transtornado o mundo. Será que nós estamos transtornando o mundo hoje, irmãos? Como igreja do Senhor Jesus? Você pode dizer que como servo de Deus, como serva de Deus, você tem transtornado o mundo onde você vive? Mas como assim, pastor? Transtornar o mundo em que sentido? Bagunça, anarquia, revolução? Não, não. Com a pregação do evangelho. Com uma vida pautada na palavra de Deus. Era isso que estava incomodando aqueles religiosos da época. E isso incomoda até hoje, quando uma igreja ela começa a viver o evangelho, ela começa a viver essas qualidades, essas marcas, ela vai incomodar. Mas louvado seja Deus, ela vai crescer também. Ela vai crescer. E nós vemos então que esses irmãos tessalonicenses agora receberão da parte do apóstolo Paulo uma carta. E nesta carta Paulo ele vai, sobretudo a sua primeira carta, tecer vários elogios. Ele rende graças ao Senhor por esses irmãos. E é por isso que nessa noite nós vamos olhar agora para as qualidades de uma igreja modelo, olhando para esta carta. Minha oração é que você e eu desejemos, sonhemos com esta igreja, dizendo, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero ser assim também. E eu quero convidar os irmãos para lerem comigo o versículo de número 3. Vamos fazer essa leitura todos juntos? 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, verso 3. Aqui nós temos um resumo que nós vamos distribuir ao longo da mensagem, lendo outras partes desta carta. Mas aqui nós temos um resumo, uma síntese do que é que esta igreja estava fazendo, que chamou a atenção de Paulo, e que qualidades essa igreja possuía e que nós também devemos buscar. Vamos ler, verso 3? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a ordem não esteja assim, como conhecemos no final de 1 Coríntios 13, mais uma vez o apóstolo Paulo se valerá dessa tríade: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Paulo está rendendo graças ao Senhor, juntamente com seus companheiros de viagem, pela operosidade da fé dos tessalonicenses, pelo amor abnegado dos tessalonicenses, pela esperança que os irmãos tessalonicenses tinham na pessoa de Jesus. E quando começamos a observar aqui o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, volto a reiterar o que eu já falei nessa noite. Nós devemos desejar, buscar, orar, clamar ao Senhor para que a nossa igreja também tenha essas qualidades. E a primeira delas, então, é a operosidade da vossa fé. É uma fé operosa.
é uma fé prática, não é uma fé teórica. Lembrando das palavras de Tiago na sua epístola, quando ele faz aquele contraste falando entre as obras, ou a fé e as obras. Algumas pessoas acham que ele está se opondo ao que Paulo disse em Efésios capítulo 2, mas não é verdade. Nós não somos salvos pelas obras. Você lê Efésios 2:8, está bem claro: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas quando você chega no versículo 10 de Efésios 2, diz assim: pois somos feitura dele, criado para as boas obras. Eu não pratico boas obras porque eu quero ser salvo, porque eu já sou salvo, porque eu já fui conquistado por Jesus. Eu então expresso a minha fé de forma prática e operosa. Esses irmãos estavam fazendo isso. Vamos reler um trecho aqui que eu acho importante, que tem explicando para nós essa ideia. Versículo 6, primeiro diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Uma igreja que tem uma fé operosa é uma igreja que imita Jesus. Eu não sei se você já fez isso alguma vez na vida. Eu já fiz, mas não faço mais. Muitas vezes você quer falar para alguém de Jesus e você fala assim: ó, não olha para mim não, tá? Olha para Cristo. Mas se você entendeu o que o apóstolo Paulo fez durante o seu ministério, o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? Que nós temos que falar para as pessoas assim: me imite, porque eu sou um imitador de Cristo. Você pode falar isso para as pessoas que convivem com você? Se alguém falar assim: o que significa servir a Jesus? Aí você chega para eles assim: anda comigo, veja como eu vivo, veja como eu falo, veja como eu me comporto, e você vai saber o que é ser um seguidor de Cristo. Será que nós fazemos isso? Ou você vai falar assim: não olha para mim não, eu estou cheio de defeito, olha para Cristo. É claro que nós temos que olhar para Cristo. Lembra da mensagem da semana passada? Ele é o alvo, Ele é o prêmio soberano, Ele é o foco, Ele é o autor e consumador da fé. Mas como é que as pessoas na sociedade, as pessoas na sua família, as pessoas do seu convívio enxergarão Jesus? Através de você. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Esses irmãos, então, eram imitadores do ministério de Paulo e do Senhor. E olha só o que diz o versículo 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Meus irmãos, nada, não é muito pouco isso aqui não, ou não é nada pouco. Nós podemos dizer o seguinte: uma igreja que pelo pouco tempo que ela tem de vida cristã, porque foi muito rápida a passagem de Paulo lá em Tessalônica, ela se tornou modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Eu não quero aqui criar nenhum espírito de competição, mas vamos pensar nessa região aqui onde nós estamos. Eu não conheço, embora conheci um pouco até 2018 a região de Ermelino Matarazzo, mas reconheço que eu ainda conheço muito pouco. É muito grande, mas quantas igrejas nós temos aqui na região? Muitas, não é verdade? Não é para nós nos vangloriarmos do que eu vou falar isso não, mas você já parou para pensar, para a glória de Deus, falar assim: Senhor, que a nossa igreja se torne uma igreja modelo em Ermelino Matarazzo, modelo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas por quê, pastor? Como é que ela se tornaria modelo? Vivendo por modo digno do Evangelho. Pois estes irmãos tessalonicenses se tornaram modelos, porque a fé desses irmãos era uma fé operosa. Eles praticavam a palavra de Deus. Por isso que vou ler novamente o verso 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas olha agora, irmãos, foi além. Mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, esses queridos irmãos tessalonicenses estavam vivendo de tal forma o Evangelho, eles estavam vivendo de tal forma uma vida cristã em Cristo Jesus, que eles se tornaram exemplos e modelo. Volto a reiterar o que eu falei há pouco: não é competição. Mas ore a Deus nesse sentido, para que alguém olhe para você e diga assim: posso te imitar?
É claro que você vai falar assim, olha, humildemente eu vou dizer, sim, porque eu vejo Cristo na sua vida. Eu vejo as marcas de Cristo na sua família. Eu quero imitar o seu casamento, porque eu vejo que o seu casamento está debaixo da bênção de Deus. Será que nós podemos falar isso nessa noite? Que o nosso casamento, que o seu lar, que a sua família é um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, para quando alguém entrar na sua casa, ele fala assim, como eu gosto de estar na sua casa, eu sinto a presença de Deus neste lugar, eu percebo que embora vocês sejam pecadores como nós somos, mas a presença de Deus é real neste lugar. Essa igreja, ela respira Jesus, ela está vivendo essa atmosfera de ser uma igreja que tem uma fé operosa. Não é só teoria, não. Mas essa igreja, olha só comigo aí, no capítulo 2, o versículo 13, ele dá um outro motivo para render graças, ligado um pouco a essa questão da fé operosa. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 em diante, diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, de novo, ele vai falar, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Ele vai dizer que a fé dos tessalonicenses, a vida cristã desses irmãos, ela ultrapassou os limites geográficos. Todo mundo está ouvindo falar do testemunho dos tessalonicenses. Muitos nunca pisaram em Tessalônica, mas ouviram falar da fé daqueles irmãos. Volto a reiterar o que eu disse há pouco, não é para nossa vanglória isto, mas ore por isso. Senhor, eu quero fazer parte de uma igreja que seja modelo para as outras igrejas. Que as pessoas digam assim, eu quero ir lá naquela igreja, porque lá a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Eu quero ir naquela igreja, porque quando os irmãos cantam, eles de fato estão adorando o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero ir naquela igreja, porque eu sinto a presença de Deus naquele lugar. As pessoas que estão ali, embora sejam pecadoras, tenham suas dificuldades, mas elas estão procurando andar no caminho do Senhor. Mas tem uma segunda qualidade nesse texto. Além da igreja dos Tessalonicenses ser destacado aqui por Paulo pela sua operosidade, da fé operosa e prática, eles também têm um amor abnegado. O que é essa palavra abnegação? É um amor altruísta, dedicado, em que você se entrega pelo outro. Amor fraternal. Como é gostoso, irmãos, quando isso é real, quando alguém estando no nosso meio diz assim, eu me senti amado, eu me senti acolhido, eu senti que eu estou precisando desse calor humano, desse amor. Permita-me citar o nome da nossa querida irmã Maria Samuel, eu estou conhecendo alguns, mas ela falou na porta outro dia para mim assim, pastor, eu estou aqui há muito tempo, esta é a minha família. Talvez você já ouviu a irmã Maria Samuel falando isso. Eu a conheci agora, há pouco tempo, estamos convivendo já. Mas não é gostoso quando você escuta alguém falar isso? Esta é a minha família. Eu sei, você tem a sua família de sangue, você tem os seus parentes, mas você sente isso aqui também? Esta é a minha família. De vez em quando na família a gente tem uns pequenos acertos, né? Não vou aqui também agora dizer que é aquela perfeição, né? Outro dia, num encontro de casais, um senhor disse para mim, nunca briguei com a minha esposa, pastor. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada, né? Não estou dizendo que é normal brigar, mas nunca uma vozinha um pouquinho mais alta, assim, um dia que comentou alguma coisa, né? Como os jovens casais não devem fazer jamais, né? Comparar a comida da esposa com a da mãe, né? Dá problema, gente. A esposa faz aquele pudim, você diz, nossa, o pudim da minha mãe é tão gostoso, mas nem elogiou da sua esposa. Está comparando já com o pudim. Cuidado que o pudim pode voar, né? Pode mudar de lugar. Gente, nós somos uma família, mas uma família que se ama. E olha só, essa igreja também está tendo essa marca, essa qualidade. Uma igreja que tem um amor abnegado. Olhem comigo aí o capítulo 4. O capítulo 4, nos versículos 9 e 10, está escrito assim, no tocante ao amor fraternal,
não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E olha que coisa linda agora. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Nós não podemos nos acomodar, mas nós precisamos falar: Senhor, eu quero viver essa atmosfera deste amor, expressar o amor pelo meu irmão, pela minha irmã, e ser também alcançado por esse amor que está acima das diferenças. Este amor, conforme nós vemos João escrevendo na sua primeira carta, nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. O Espírito Santo não confunde. Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, melhor dizendo, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Mesmo que você, meu irmão, minha irmã, tenha vindo de um contexto difícil em que você diz: pastor, na minha casa não tinha amor, na minha casa só tinha violência, na minha casa só tinha gritaria, eu nunca fui amado, e eu sei que é difícil, muitas pessoas vêm a Cristo neste contexto, mas aqui você tem que ter este amor. Você tem que desfrutar dessa atmosfera de amor. Expresse amor. Conforme João mesmo, escrevendo lá na sua carta, diz que nosso amor não pode ser só de palavra, mas tem que ser de fato e de verdade. Eu não posso apenas dizer para você, como já estudamos hoje pela manhã a vida de Neemias: eu vou orar por você, Deus há de abençoar, Deus há de suprir as suas necessidades, mas de repente, meu irmão, você já pode suprir a necessidade do seu irmão. Não cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Vamos expressar o amor, vamos ter esse amor fraternal. Então, essa igreja, ela tem uma fé operosa. O testemunho dos tessalonicenses está ultrapassando a cidade. Toda a Macedônia, a Caia, até os crentes da Judéia estão sabendo da fé desses irmãos. É uma igreja que tem amor fraternal, que as pessoas se sentem amadas e acolhidas. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 13? Que quando nós nos amarmos, o mundo vai crer nele. Ou seja, um pastor muito conhecido aí em São Paulo, ele gostava de falar num programa de televisão: o amor é o cartão de identidade do crente. Você tem essa carteira? Você tem RG, você tem CPF, tem carteira nacional de habilitação, mas você tem essa identidade? A carteira do amor, que está no seu coração, e você deve expressar isso diante do Senhor. Uma fé operosa, um amor altruísta, um amor abnegado, em que você se doa, em que você se entrega, o amor ágape. O que significa esse amor ágape, conforme nós já estudamos em outros momentos? É o amor de Deus, é o amor que ama a despeito de, é o amor sacrificial, é o amor que Deus teve para conosco, porque Deus amou de tal maneira que Ele deu. Ele espontaneamente nos presenteou com a graça, com Jesus, e nós precisamos fazer isso também, irmãos. Nós precisamos olhar para o nosso próximo, a começar dos irmãos da fé, para a nossa própria família, mas até para pessoas que não são do nosso convívio, mas que diante de uma situação, muitas vezes Deus nos colocará para sermos bênção naquela vida. Nós precisamos viver essa atmosfera do amor. Essa é a segunda qualidade dessa igreja aí, que a minha igreja, que a sua igreja, que eu e você também sejamos assim. Uma igreja com um amor abnegado, um amor altruísta. Mas essa igreja também, ela tem esperança. Eu não vou ler todos os textos hoje, por uma questão até de ganhar aqui o tempo, mas convido você depois a ler lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele explica para nós aqui o que acontece com aqueles irmãos e irmãs que morrem no Senhor. Ele explica em que situação esses irmãos estão agora que morreram no Senhor. E ele fala uma coisa muito linda. Ele diz que os que estiverem vivos quando Jesus voltar, de forma alguma precederão os irmãos que morreram em Cristo. Ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, virão com Jesus nos ares, e somente depois os que estiverem vivos é que vão se encontrar com o Senhor. E aí ele termina esse trecho aqui no versículo 18 dizendo assim:
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Mas a sequência do capítulo 5 diz, verso 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Uma das qualidades que a igreja precisa trazer é a esperança da volta de Jesus. Não sei quantos aqui vão concordar comigo, mas houve um tempo na igreja que a gente cantava mais hinos sobre a volta de Jesus, mais pregações sobre a volta de Jesus. A teologia da prosperidade começa a pregar por aí que o negócio é aqui, que eu tenho que desfrutar da bênção é aqui. Esse negócio que eu vou morar em mansões celestiais, que lá no céu é rua de ouro, e às vezes a gente até exagera um pouco nos termos da Apocalipse, porque às vezes a gente dá uma figurada demais, alegoriza demais a Bíblia, mas que de fato é incomparavelmente melhor o que o Senhor está preparando para aqueles que o amam, não tenham dúvidas disso. Viver aqui na terra é Cristo, como Paulo diz, mas morrer é lucro. Eu estou aguardando a volta de Jesus, você está aguardando a volta de Jesus? Ou você talvez está com um empreendimento, com um projeto, que você diz assim, Senhor, eu até quero que o Senhor volte, mas volte depois que eu realizar o meu sonho. Porque eu tenho um projeto para 2022, que se o Senhor voltar, se o Jesus voltar, não tem coisa melhor, irmãos. Não tem coisa melhor. Eu sempre falo isso para a minha família. Toda vez que nós viramos o calendário de um ano para o outro, a primeira coisa que vem no meu coração é, está mais perto da volta de Jesus. Se em 2021 Jesus estava já às portas, que dirá agora em 2022, hein? Ele pode voltar a qualquer momento para buscar os seus, como Ele pode nos chamar também de forma individual na sua presença. Se Jesus é a tua esperança, não há o que temer. Uma igreja, então, que quer ser exemplo e modelo na sociedade, na família, no país onde ela está inserido, no mundo, por que não dizer, é uma igreja que tem esperança em Jesus. E quando o apóstolo Paulo escrevia sobre esse assunto, sobre a ressurreição dos mortos, lá em 1 Coríntios 15, ele diz assim, se a vossa esperança se limita apenas a esse tempo presente, sabe o que nós somos? Os mais infelizes da terra. A nossa esperança não é aqui. A nossa esperança tem nome. A nossa esperança tem endereço. A nossa esperança é Jesus. E é nele que nós esperamos. Nós devemos dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, a tua igreja está esperando a tua volta. Mas para isso, nós precisamos buscar uma fé operosa, viver por modo digno do Evangelho, espalhar essa boa notícia de Jesus a todos os lugares possíveis, viver de tal forma o Evangelho que as pessoas, como aconteceu com os irmãos de Antioquia. Vocês sabem por que aquela expressão cristãos, e que nós utilizamos hoje tanto, e que infelizmente, vocês concordarão comigo, quando você fala hoje que é cristão, não basta. Parece que você tem que completar com alguma outra coisa, porque cristão ficou uma coisa assim tão plural. Eu sou cristão, eu também sou. Cuidado, viu? Porque às vezes você pensa que a pessoa não está professando a mesma fé que você, não. Você vai fazer um estudo aí, até quando o censo passa na casa das pessoas para fazer o censo, para descobrir quantos evangélicos somos no Brasil, o número assusta, que bom, estamos aumentando. Mas parece que nós não estamos impactando, como deveríamos impactar, pelo número que hoje temos no Brasil. Irmãos, quando os cristãos lá, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos em Antioquia, pela primeira vez, conhecem a história. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque Cristo estava estampado na vida daquela igreja. Na verdade, se você for estudar o que essa expressão cristão é, miniatura de Cristo. É claro que é uma maneira de dizer, eu vejo Cristo na sua vida. No campo missionário existem muitas dessas experiências, e há um missionário muito conhecido na história das missões chamado Moody. Moody viveu um tempo num determinado lugar, pregou o Evangelho, e depois de ter um período servindo a Deus ali, ele foi embora, ele voltou, e até já estava com uma certa idade. Veio outro missionário pregar o Evangelho naquela região, e aí ele estava pregando, falando de Jesus, aí uma senhora falou para o novo missionário, Jesus foi lá em casa. Aí o missionário rapidamente fez uma busca na mente dele e falou assim, não, impossível. Impossível pela época, impossível pelo local, porque Jesus não andou por aqui. Como assim?
E ela insistiu, foi. Jesus entrou na minha casa, tomou uma refeição na minha casa. Esse missionário entra em contato com a agência missionária que o enviou e pergunta, como assim? Onde é que ele está falando? E aí fizeram um estudo e falaram assim, olha, quem passou por aí nos últimos anos foi Moody. Moody viveu de tal forma o Evangelho que as pessoas viam Cristo nele. Uma igreja que quer ter essas qualidades precisa ter essa busca também. Portanto, nessa noite, irmãos, o que o Senhor está me ensinando, está me fazendo lembrar e pensar, é que os nossos irmãos tessalonicenses também estão nos desafiando nessa noite a imitarmos a fé que eles tiveram, para que a nossa amada igreja se torne uma igreja modelo, a começar em nós, que nós desenvolvamos essa atmosfera de uma fé operosa, de um amor abnegado, de uma esperança viva em Cristo Jesus aqui, e a partir daqui nós alcancemos outras vidas, que as pessoas olhem para você e digam, o que está acontecendo na sua história? O que aconteceu lá na sua igreja hoje? Você está diferente. Eu diz, eu estou procurando andar nos caminhos do Senhor. Eu quero realmente fazer valer esse bom nome de discípulo de Jesus, de discípula de Jesus. Essas três qualidades precisam estar também na nossa vida. Nós vamos voltar a estudar essa carta nos próximos domingos, em algum momento, porque nós temos outras lições para compartilhar aqui, mas por hora, nessa segunda mensagem, nessa noite, em que estamos falando do progresso de uma igreja, já estudamos semana passada que devemos manter o foco em Jesus, e nessa noite Deus está mostrando para nós das qualidades de uma igreja modelo, uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança na pessoa de Jesus. Você deseja isso para a sua vida? Você deseja trazer essas qualidades também na sua história? Para que a nossa igreja, reunida neste lugar, cumpra o propósito pelo qual Deus estabeleceu para ela há tantos anos e ela vem cumprindo até aqui. A nossa presente geração, eu que estou acabando de chegar agora, quero junto com os irmãos cumprir esse propósito de sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos andando firmemente por esse caminho, o caminho da cruz, e amando a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe.